Nosso segundo tópico é sobre o tema da graça comum. E a pergunta é o significado da graça comum como parte da obra do Espírito Santo. Bem, essas palavras de Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8 dizem: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, um dom de Deus. A graça, a fé, pela obra do Espírito. Bem, essa é uma doutrina, graça comum. Quantos aqui já ouviram esse termo, graça comum? Penso que a maioria, não é? Não é um termo muito comum, não. Mas é uma doutrina, um termo teológico. E essa doutrina, ou estudo chamado de graça comum, ela surgiu, atente você agora que eu tentarei definir algumas questões, ela surgiu para tentar responder a seguinte pergunta: como é que nós podemos explicar essa ordem que existe no mundo, ou a vida que é relativamente ordenada no mundo? Em outras palavras, por que depois do pecado o caos não se estabeleceu de tal maneira que o mundo não é um tipo de filme Mad Max, para aqueles que se lembram aí do Mad Max dos anos 80, né? Sem lei, sem gente, tudo destruído, pós-apocalíptico, com as pessoas se mordendo, se matando, né? Você já vai descobrir a minha idade, né? Baseado nesses filmes aí. Mas, voltando aqui ao nosso ponto, a doutrina da graça comum, ela tenta responder essa pergunta. Por que ainda existe uma ordem social no mundo e as coisas não são tão absurdamente caóticas quanto poderiam ser? Se nós sabemos que o mundo inteiro ele jaz debaixo do maligno e da maldição do pecado, como é que a terra ela está cheia de coisas preciosas ainda? Frutos em abundância. Por que ela não produz só cardos e espinhos? Ela ainda produz frutos, os passarinhos cantam, há belezas, há coisas belas e maravilhosas e interessantes de se observar. Como nós podemos explicar o fato de que o homem pecador, ele ainda tem algum conhecimento da existência de Deus e algum temor por Deus? Como é que nós podemos explicar o fato de que, embora o homem morreu em pecados, ele ainda consegue fazer uma diferença entre o bem e o mal, a ponto de não roubar de alguém, mesmo não sendo uma pessoa salva, ou fazer certas coisas absurdas? Por que ele ainda consegue mostrar ou considerar virtude o bom comportamento exterior das pessoas? Já parou para pensar sobre isso? Como pode a pessoa não salva, depois da queda do homem no pecado, considerar algo positivo a virtude? Fazer o bem, ajudar o próximo. Se nós estamos em um mundo amaldiçoado pelo pecado, que explicação se pode dar dos dons, dos talentos especiais que o ser humano natural não salvo é dotado para desenvolver, por exemplo, a ciência, a arte? E eu me refiro aqui a pessoas que estão longe de Deus, vida vazia. Como explicar isso? Como é que os não regenerados, eles ainda podem falar a verdade e não mentir? Eles dizem a verdade, sim, não é? Às vezes falam a verdade, não mentem, nós éramos assim. Como pode ainda que as pessoas façam bem ao outro e vivam uma vida exterior virtuosa? Então, foi baseado nessas indagações, se nós vivemos em um mundo amaldiçoado pelo pecado, como essas coisas positivas na natureza maravilhosa e na ação humana quanto ao bem ainda acontece, é possível de acontecer? Foi baseado nessas indagações que se desenvolveu a doutrina da graça comum. Foi para responder essas perguntas que se desenvolveu esse conceito teológico da graça comum. Graça comum, isto é, a graça que Deus dispensa sobre todas as pessoas, de uma maneira comum, salvos e não salvos. Isso é a graça comum. Então desenvolveu-se esse conceito teológico, baseado na Bíblia, claro, para tentar explicar esses pontos que eu acabei de levantar. Que Deus, embora ele dê graça especial para o eleito, para que ele seja salvo, receba fé e vá ao arrependimento, ele também dispensa uma graça comum a todos os homens,
que preserva e permite a existência das sociedades. Isso é graça, isso tem sido chamado de graça comum. Graça comum pode também ser definida como um fruto, ou um dos frutos da operação do Espírito. Se você fez o discipulado, você deve se recordar na doutrina do Espírito sobre os dons do Espírito para o não crente. Se faz muito tempo que você estudou isso aí, volte ao discipulado, está lá no início. Os dons do Espírito para o não crente. Nós falamos então em termos de graça especial de Deus, que é dada somente àqueles que Ele irá salvar, uma graça que Deus dá àquele que Ele irá salvar, a graça do arrependimento e da fé. E nós falamos então da graça comum, que é a operação graciosa de Deus na natureza e na vida humana, ok? Bem, quando nós falamos sobre graça comum, nós queremos dizer pelo menos duas coisas. Primeiro, graça comum se refere às operações do Espírito de Deus, perdão, são as operações do Espírito de Deus na mente, na consciência de um indivíduo, sem todavia renovar o coração do indivíduo, sem transformá-lo permanentemente, o seu caráter. E o que ele faz é que ele exerce uma influência moral no homem, marque isso, que leva o homem natural, não salvo, a restringir o seu pecado. Ok? E assim, o Espírito Santo, ao restringir o pecado no homem natural, ele mantém a ordem social, ou a ordem da vida social, na verdade, não é? E ele promove o homem à justiça civil. Ou seja, toda a possibilidade da lei, da ordem, é um fruto da graça comum do Espírito dada aos homens. Queridos, você já parou para pensar, às vezes, quando você está aí matutando, conversando com seus botões? Eu, por exemplo, eu tenho que abrir tantas portas, todo dia, aqui em casa, lá na igreja, no carro, todo lado, correio. Eu abro muitas portas, eu carrego muita chave. E pensando sobre isso, né, o crente precisa pensar sobre essas coisas. Você já percebeu que a chave é o resultado do pecado? Que a gente tem que trancar alguma coisa para não ser roubado? Que a porta é o resultado do pecado? Nós vivemos em um mundo de pecado, cercado, tudo que nós fazemos é pecado. Você já observou as notícias dos jornais? Tudo tem a ver com o resultado do pecado. O benefício do governo no período da pandemia é o resultado do pecado, da pobreza, da enfermidade. O problema na política, na economia, na sociedade, na natureza. Já percebeu isso? Nós vivemos em um mundo que está desmantelando, como se um tecido de uma roupa estivesse rasgando por inteiro, de tão velho, podre, fraco. Por que esse tecido social ainda permanece unido? Por que as pessoas não saem na rua se mordendo umas às outras, literalmente? E a rua não está ensanguentada, cada avenida? Por causa da graça comum. Por causa dessa medida da operação de Deus na consciência e no coração humano, que embora não o restaure para a salvação, impede a manifestação total do potencial do pecado. De outra maneira, não seria possível existir a polis, a cidade, as pessoas estarem próximas das outras, asfaltarem a terra, construírem casa, serem vizinhos, elas se destruiriam, cada um estaria vivendo num buraco, no mato, numa caverna. Então Deus permite isso por conta dessa graça comum. Para que os homens, eles ajam dessa maneira. Assim, nós temos essas bênçãos gerais de Deus, que é comunicada a todos os homens, sem qualquer distinção de raça, de natureza, de salvo e não salvo, como Deus se agrada distribuir. Isso é graça comum. Agora, como essa graça de Deus opera, então? Ela opera das seguintes maneiras. Bem, nós podemos discernir vários meios pela qual essa graça, não ela é invisível, é uma força, uma operação de Deus, vários meios pelos quais essa graça opera. Por exemplo, para que os homens, e quando eu digo homens, sempre me refiro ao gênero antropos, não é? Homens e mulheres, para que os homens consigam disfarçar a sua impureza,
na verdade, deixa eu colocar isso como uma pergunta. Como é que os homens conseguem disfarçar sua impureza? Como é que eles conseguem ser impedidos de irromper como uma avalanche em todo tipo de iniquidade? De vez em quando nós vemos isso, não é? Que uma pessoa só, um pequeno grupo, consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, de brutalidade, que é quase, o ser humano não é considerado humano. Mas como é que o ser humano consegue disfarçar a sua imoralidade, não irromper em todo tipo de iniquidade? Bem, às vezes ele faz isso pela vergonha, não é? Não é verdade? Outras vezes ele faz isso por quê? Pelo temor da lei. Ou seja, essa perversidade humana, que é resultado do pecado, ela é refreada por meios da graça comum. Assim, Deus, pela sua providência, ele refreia a perversidade da natureza humana, impedindo essa perversidade de entrar em ação, mas sem tornar o ser humano interiormente puro. Ele põe um freio de mão, assim por dizer. E aqui está, creio eu, e os principais comentaristas, os meios principais pelos quais Deus faz isso ou opera a sua graça comum. Bem, ele faz isso primeiramente pela luz da revelação de Deus que está na consciência de todo ser humano. A luz de Deus que brilha na consciência, que ilumina todo homem que surge no mundo. O fato de que o ser humano foi criado sabendo que Deus existe. Isso serve para guiar a consciência natural do homem. Lá em Romanos 2, 14 e 15, depois você dá uma olhada, Paulo fala sobre os gentios que praticam por natureza as coisas da lei, e ele diz que eles mostram a norma da lei gravados em seus corações. Percebeu? E assim essa norma testemunha na consciência se seus pensamentos, e os pensamentos os acusam, ou os julgam, ou os defendem. De maneira que há impressa na consciência humana uma capacidade de discriminação e de julgamento, com a qual as pessoas distinguem entre o que é justo e injusto, entre o que é honesto e desonesto. Como é que uma pessoa tão simples do entendimento, iletrada, com a menor capacidade lógica possível, simples, não se torna um monstro? Nunca ouviu lei, nasceu no meio do nada, digamos assim por dizer, na barbárie. Por conta disso. Está impresso na consciência humana essa capacidade de discriminação e julgamento, com a qual essa pessoa consegue distinguir entre o justo e o injusto, entre o que é honesto e o que é desonesto. Baseado assim nessa luz natural, ele consegue então, acionado pela consciência, parar. Todavia, porque a consciência não tem o poder de restringir totalmente, o ser humano passa por cima da consciência e é onde nós vemos esses crimes bárbaros ou qualquer tipo de crime ou pecado. Então essa é a primeira maneira que a graça comum opera. A segunda maneira, estabelecida por Deus para a operação da graça comum na sociedade, é o governo. Segundo Romanos 13, os governos foram ordenados por Deus para a manutenção da boa ordem na sociedade. De maneira que resistir ao governo é resistir à ordenação de Deus. Claro, isso não é absoluto, mas não é o nosso tema hoje. Nós iremos lidar com temas da justiça social dentro de algumas quartas-feiras. Agora, a autoridade, diz o apóstolo Paulo, ela governa como ministro de Deus para o teu bem, Romanos 13, 4. E assim, Paulo, no versículo 5 lá de Romanos 13, ele vê o suporte à autoridade do governo na consciência humana. Por isso que o governo não traz a espada em vão. Por exemplo, as leis, espero que não esteja soando complexo, toda lei, meu querido, no Código Civil ou qualquer código, toda lei é acompanhada de um mecanismo de punição, não é? De outra maneira, não seria uma lei, seria apenas uma opinião, uma sugestão. Lei tem que ser acompanhada de um mecanismo de punição. Porém, toda lei, por trás dela, existe, digamos, deixa-me usar essa palavra, o espírito dela. Existe o espírito das leis. Por exemplo, por que eu não devo passar no sinal vermelho com o meu carro? Essa é a lei, não é? O Código de Trânsito diz, passou da linha de retenção, não embaixo ali do semáforo, mas da linha de retenção com o sinal vermelho,
multa gravíssima, tantos pontos na carteira, pode ser preso. Essa é a lei. Mas por quê? Porque eu não posso fazer o que eu quero. O espírito por trás desta lei é, se você fazer isso, você vai matar alguém. Então o espírito da lei é não matarás. Certo? Por que fazer um parapeito no prédio para que a pessoa lá em cima não caia? Não matarás. A lei diz, faça um parapeito de tal grossura, de tantos metros, de tal altura. Por que extintor de incêndio? É a lei. Não é o código, o alvará impõe isso aí. Porque se tiver incêndio para que ninguém morra, então por trás de toda lei há o espírito da lei. Assim, o governo, ao executar aquilo que o legislativo constrói as leis e o judiciário, ao observar e monitorar, todos esses poderes, eles se aproveitam da consciência humana, onde Deus manifestou a graça comum. O ser humano, ele sabe que o que ele está fazendo é errado. Não é? Se você vai castigar uma criança e ela não entende, não sente na consciência, não vê que estava errado, ela se revolta. Não é verdade? Então o pai, ao disciplinar, ele aproveita a consciência. Então quando a disciplina vem, a criança aceita, porque lá dentro sabe que errou. Assim a lei está de acordo com a graça comum que se manifesta na consciência humana. Ainda embora o criminoso não aceita, o governo se usa da consciência, de padrões de certo e errado, de princípios como esse, para criar suas leis. Assim Deus designou reis, príncipes, magistrados, no desejo de que o mundo ele seja governado por certas leis e formas de vigilância. Com que fim? Com o fim de que a dissolução humana seja refreada e a sociedade e o ser humano fosse conduzido pela força da lei à ordem e à decência. Se você remove a lei, acabou a decência, acabou a ordem. Ok? Então, quando leis são relativizadas e diluídas, ordem e decência se vão. Protocolos também são leis, daí porque protocolos são necessários, não é? Não entrar no fórum de minissaia, isso não é questão de gosto, isso tem a ver com graça comum, coisas como essas devem ser mantidas. No momento em que você tira a lei, ou passa por cima dela, a sociedade entra em um estado de anomia social. O tecido que mantém a sociedade unida começa a se fragmentar e separar. Bem, deixa-me concluir aqui, porque eu estou entrando em outras questões muito interessantes, mas não é o nosso tema nesse momento. Então, assim, Deus estabeleceu o governo como um segundo meio, assim por dizer, para a operação da graça comum. Terceiro meio seria interessante, a opinião pública. Você já parou para pensar que a opinião pública também é um meio de operação da graça comum? A luz que brilha nos corações dos homens, especialmente quando ela é reforçada, não é? Pela revelação especial de Deus na Bíblia, ou na lei humana, ela resulta em quê? Ela resulta na formação de uma opinião pública que deve estar sempre de conformidade com a lei de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, o que é a opinião pública? É você que tem a lei de Deus inscrita na tua consciência, esse discernimento entre o certo e o errado, se junta comigo que tem a mesma coisa, e com José, com João, com a Fernanda, com Luzia, e nós juntos criamos um coral, uma voz que se chama opinião pública. Daquilo que é certo e daquilo que é errado. E aí a gente põe força contra o vizinho, contra o boteco, contra o prostíbulo, contra o governo, contra o senador, contra o vereador. A opinião pública, ela põe força. Então a opinião pública é muito importante, se ela estiver em conformidade, claro, com a lei de Deus. Porque a opinião pública pode dizer, crucifica-o e solta Barrabás, quando ela passa por cima da lei de Deus. E é o que nós temos visto na mídia o tempo todo, não é? A opinião pública puxando o aborto, a droga, a prostituição, homossexualismo, etc, etc, etc. Porque o ser humano tem pisado na voz da consciência. Agora, isso é tremendo, é uma tremenda influência sobre a conduta das pessoas que são sensíveis ao julgamento da opinião pública. Então nós vemos aí que muito político deixa de fazer muita falcatrua porque ele está com medo da opinião pública. Vou perder voto, vão me linchar. Perceberam? Isso é um bem comum. É uma operação da graça de Deus também, graça comum. Naturalmente, a opinião pública só será um meio da graça comum quando for formada sobre a influência de princípios bíblicos, da revelação da palavra de Deus.
se ela não for dirigida pela consciência e for dirigida apenas por interesses, como é o caso da mídia brasileira em toda parte, se a opinião pública não agir de acordo com a luz de Deus revelada na consciência humana, então será um poder para o mal. E é o que nós vemos hoje. Em quarto lugar, uma outra maneira da operação da graça comum é a punição e as recompensas divinas. Bem, você sabe, não é, que uma punição tem um efeito dissuasório, não é isso? Toda lei tem que ter um mecanismo de punição. Se tem uma lei dizendo assim, não mate, mas não diz mais nada, isso aí vai dissuadir quem? A lei tem que dizer não mate, ou pena de morte, ou cadeia por toda a vida. Então, a punição, ela tem esse efeito. E a recompensa tem um efeito de incentivo, não é? Isso aí mesmo. O sujeito foi lá em Santos levantar o dedo para o guarda, dizendo que é um desembargador e tal, e foi punido, e o guarda recebeu uma medalha e vai continuar fazendo seu bom serviço, etc, 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 na escola, em casa. Isso é interessante, isso é importante. E por esse meio, a bondade moral que existe no mundo, ela é fortemente estimulada. Assim, punição é importante e o galardão também, não é? É claro que muitos se esquivam do mal e buscam o bem, não porque eles temam a Deus, mas porque eles percebem que o bem traz sua própria recompensa e atende melhor a seus próprios interesses, não é? Agora é interessante, eu tenho essa tendência de desviar aqui por conta da minha formação acadêmica anterior, história da ciência. Você já percebeu, queridos, aí assistindo a televisão, você é um crente inteligente, você já percebeu que não existe mais punição em nossa sociedade? Cadeias, quando elas foram construídas na antiguidade, o que era uma cadeia? Sistema penitenciário. Era para punir o cidadão infrator, não é? Vai quebrar pedra, vai ficar ali solitário. Era punição. Hoje em dia, cadeia é reforma. Agora o sujeito sai de lá tão reformado que você vê que ele foi reformado de um homem para um demônio muitas vezes. Ele não é punido. Não bata na criança, não disciplina. Cidadão na cadeia, crimes hediondos, fique tranquilão lá, não vai quebrar pedra não, porque isso é absurdo, não é? Então nós vemos uma sociedade em que punição foi colocada de lado. Pós-modernidade, cadeia não deve ser mais para punição não, reforma. Só que uma reforma baseada em princípios incorretos. Mas a Bíblia fala sobre punição. Não é verdade? Bom, fecho aqui esse parêntese, não estou lidando com isso. É um assunto um pouco mais complexo, mas é o que eu mencionei. Muitos percebem que o bem traz a própria recompensa e o mal, muitas perdas. Mas é sempre um princípio egoísta, porque não muda o coração do ser humano. Agora, quais são os frutos então da graça comum? Eu preciso acelerar, nosso tempo corre. Frutos da graça comum. Estou correndo para o final agora. Bem, é devido à graça comum, primeiramente, que Deus ele não executou plenamente a sua sentença de morte sobre o pecador. Assim, em primeiro lugar, um fruto da graça comum é que ela susta a execução da sentença de Deus sobre o pecado. Por que Deus ele não nos destrói, irmãos? Você já pensou sobre isso? Deveria pensar. Por que Deus não te destrói, não me destrói no momento em que nós pecamos? Se o salário do pecado é a morte, destruição. Esse é o fruto da graça comum, que da parte de Deus dá ao homem tempo ao arrependimento. Prolonga a vida natural do homem e lhe dá tempo ao arrependimento. Deus não dá fim, dá cabo à vida do pecado imediatamente, mas ele dá oportunidade e tempo ao arrependimento. Deus sempre dá tempo e oportunidade ao arrependimento. Você pode ler Isaías 48:9, Jeremias 7, de 23 a 25, Lucas 13, de 6 a 9, 9, 22, 2 Pedro 3, 9. Segundo, outro fruto da graça comum é que ela restringe o pecado. Eu mencionei bastante isso. O pecador ele sofre a restrição na sociedade, em casa, etc. Assim, aquele elemento da corrupção do pecado que entrou inteiramente no ser humano, ele é restringido, ele não é manifestado em toda a sua potencialidade. Todo ser humano é um assassino em massa em potencial. Cada um de nós aqui. Todo ser humano é um pedófilo em potencial. É um incestuoso em potencial. É um bruxo em potencial. Mas a graça comum de Deus restringe isso.
E a obra do Espírito de Deus nos liberta disso. Colossenses 3, de 1 a 7. 1 Coríntios 11, 6 em diante, etc. Então aqui está um fruto da graça comum. Terceiro, um outro fruto da graça comum é a preservação de alguma percepção da verdade, da moral, da religião, não é? Que ainda existe uma noção do que seja verdadeiro no ser humano, não é? Do que seja bom. Que alguém possa assistir o Tiririca, em vez de dizer, isso é mal. Não é? Isso não é engraçado. Que alguém possa assistir certas coisas e dizer, mas que cafona, ou que vulgar, ou que belo isso. Baseado nesse senso comum da graça comum, não é? Assim, o ser humano ele consegue apreciar certas coisas boas, o ser humano não convertido, muitas vezes em um grau surpreendente, não é? Isso revela no ser humano um desejo pela verdade e uma moralidade externa, não é? Mesmo em forma de religião. Assim é possível que o ser humano, por causa dessa graça comum, se torne um religioso fantástico. Eu conheço pessoas não regeneradas, que são pessoas, humanamente falando, pessoas bem polidas, bem dotadas de bom senso, filântropos. Talvez você conheça alguns. Mas não significa uma pessoa regenerada, que em toda a sua vida é uma pessoa santa, não. Em casa, por exemplo. Mas esse é um efeito da graça comum. Preservação de alguma percepção da verdade, da moral, da religião. Em quarto, o outro fruto é a prática do bem externo e da justiça social. A graça comum permite que o ser humano pratique aquilo que é comumente chamado de justiça civil. Isso é, ele faça aquilo que é certo nas atividades civis ou naturais. Não é? Não quebra o orelhão, porque outra pessoa vai usar. Não destrói o banheiro, porque outros vão usar. Pare somente em uma vaga, não fica entre duas vagas para que ninguém consiga estacionar. Nem todo mundo tem isso, mas isso é dado por Deus, né? Seguir essa justiça civil, não é? Natural, em distinção daquilo que é certo e errado, não é? Boas obras naturais, boas obras sociais, dar espaço ao idoso na fila, coisas como essas. Agora, há uma limitação nisso, não é? Bem, há uma quinta, então, e eu concluo por aqui. Há muitas bênçãos naturais. A graça comum, por ela, embora o ser humano tenha perdido qualquer direito a qualquer bênção de Deus, o ser humano ainda recebe muitas bênçãos de Deus. E assim, o ser humano recebe em abundância provas inúmeras da existência e da bondade de Deus, dia após dia, após dia, após dia, até o final da sua existência. Um dia ele saberá que foi somente a graça de Deus que o impediu de uma autodestruição. Graça comum em salvação, então, para fechar e amarrar aqui. Bem, o arminiano, eu não preciso definir esse termo, todos conhecem, não é? Aquele que crê na salvação pela obra, que você pode perder a salvação, que o ser humano está apto a conduzir-se a Deus. O arminiano crê que a graça comum habilita o ser humano a realizar certa medida de bem espiritual, que a graça comum habilita o ser humano a se voltar a Deus em um arrependimento sincero, que a graça comum estimula o ser humano a aceitar o Senhor Jesus Cristo pela fé, que essa graça comum ela é tão forte que ela realizará isso no ser humano, a menos que o ser humano resista poderosamente à operação do Espírito. Essa é a postura do arminiano em relação à graça comum. Graça comum é salvífica, em outras palavras, para o arminiano. Agora, eu não preciso ir muito longe em dizer que isso não é bíblico, não é? Porque a graça comum, ela não realiza nenhum bem espiritual no ser humano. Por exemplo, a graça comum, ela não outorga fé, ela não outorga arrependimento ao homem natural. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto, a fé, não vem de vós, da graça comum, nem de berço, é dom de Deus. Assim, a graça comum não é suficiente para remover a depravação total do homem, nem renovar o homem espiritualmente. É uma operação de Deus restringindo o pecado do homem, mas não renovando. Mas a graça especial, em contraste com a graça comum, a graça especial de Deus para o eleito, ela opera mudança espiritual no coração do homem.
porque permite ao homem entender o chamado do Evangelho. Enquanto a graça comum ela fala a razão apenas, é o chamado externo que o ser humano ouve e entende, a graça especial é o chamado interno, que fala ao espírito. A graça comum, por meio das provas da existência de Deus e da pregação do pastor, do evangelista, explica os termos da salvação e o ser humano consegue entender isso, mas só pelo Espírito ele consegue compreender isso de maneira a agir e responder ao evangelho e se arrepender. Então essa é a grande diferença da graça comum e da graça espiritual. A graça comum é sempre resistida, enquanto a graça especial ela é irresistível. Assim, nenhum calvinista diz que o ser humano não pode resistir à graça de Deus. É claro que nós resistimos. Nós sempre resistiremos a Deus. É por isso que é necessária uma doutrina chamada de graça irresistível, que vai acima da resistência humana e o chama da morte para a vida. Por isso que a salvação pertence ao Senhor. Assim, queridos, espero que tenham lançado luz nessa questão sobre a graça comum, em contraste com a graça especial. Sei que há muitas questões, nosso tempo não permite tocar em todas elas nesse ponto, mas aqui está um aperitivo, não é? Um antepasso para a gente começar a levantar nossas questões então.